Graça e paz, igreja. Mas eu quero dizer que é um privilégio poder, nessa data especial, 87 anos, poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu não posso começar a pregar sem, mais uma vez, agradecer a Deus pela cobertura espiritual do pastor Domingos, da pastora Rosângela, que desde 2011 tem investido em nossas vidas. E, de fato, o Senhor tem nos feito experimentar um crescimento exponencial, mas o que tem acontecido lá é reflexo da unção que o Senhor tem derramado nessa igreja e dessa igreja repartido com tantas igrejas, e uma dessas é a Igreja Amor e Cuidado em Araçatuba. Então, a minha gratidão a Deus pela vida dos nossos pais espirituais, mas também a toda a Igreja PIB de Marília, Vida Plena, que tem sido canal de bênção, não apenas para Marília, mas para o Brasil e para as nações. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida de vocês, pela vida dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus pais espirituais. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde algumas coisas diferentes têm acontecido. A palavra de Deus diz assim: ai daquele que fala que o certo é errado e o que o errado é certo. Tem uns ais na Bíblia que você e eu precisamos prestar atenção. Mas uma das coisas que eu vejo um ataque muito forte nos dias atuais é com relação à família. Quando celebramos aqui mais um ano de vida dessa igreja, a gente começa a pensar naquilo que o Senhor instituiu, e o Senhor instituiu a família, a sua casa, e Ele instituiu a igreja. Se você quer ter uma igreja forte, que influencia, que conquista, que vai fazer com que os valores do reino do céu sejam estabelecidas na comunidade, na cidade, você também precisa de famílias que da mesma maneira seja fortificada, fortalecida e vivam estes padrões do reino. Diga amém. Mas o jogo está desigual. O jogo está desigual porque, faça a conta, e tem gente que ainda fala, eu sei que isso não acontece em Marília, eu só tenho esse problema em Araçatuba, que às vezes, mas é muita coisa que tem na igreja acontecendo. É Tadel, é célula, é vigília, é domingo, é não sei o quê. Faça a conta, quanto tempo o teu filho passa sentado numa cadeira de escola? Quanto tempo o teu filho passa com você em tempo de qualidade em casa? Quando eu falo tempo de qualidade, meu irmão, é quando vocês estão ali olhando um nos olhos do outro, não quando vocês estão debaixo do mesmo teto. Porque quando ele está sentado na sala de aula, ele está constantemente olhando para o professor e o professor olhando para ele. E quanto tempo você passa na igreja? Quanto tempo você passa na célula? Você vai ver, meu irmão, que o jogo está desigual. É claro que tem um quarto fator aqui fundamental: quanto tempo o teu filho e você passam diante das mídias sociais, e vamos já incluir aqui a própria televisão. Porque a televisão hoje, nós estamos na era das Smart TV. E as televisões hoje, na verdade, elas estão conectadas com todas as redes sociais. E há uma disparidade, porque você está naquela era onde você, quem é da minha idade, eu tenho 4.1, você e eu ainda gostamos de sentar no sofá para assistir algum programa, mas o teu filho já não senta no sofá para assistir TV, o teu filho, ele só assiste o celular. No celular ele está conectado com o mundo todo, no celular ele está acompanhando o YouTube. Teu filho, ele não sabe o nome dos artistas globais. Isso aí, meu irmão, isso aqui vai virar extinção. Mas o teu filho sabe um monte de nome que você nunca ouviu falar, que são os YouTubers. Você não sabe nada disso, né? Você não sabe nada disso, mas o teu filho sabe.
Você fala para o teu filho, vem cá assistir um programa, vamos ver o Animal Planet. Ele até senta, mas ele não senta no sofá do seu lado sem que esteja com o celular na mão. Sim ou não? Então tá, você tá ali vendo o bichinho, o leãozinho comendo a zebra e tal, e o teu filho, você acha que ele está curtindo um tempo com você. De fato, ele está ali de corpo presente, mas aqui, meu irmão, ele está com fone de ouvido assistindo o youtuber tal. Eu quero falar hoje sobre família blindada. Está na hora, pai, mãe, de você blindar a sua família. Se você quer continuar crescendo como igreja, não basta apenas você, de domingo, fazer parte de um ministério de família, onde vai fazer casados para sempre, homens de honra. Não basta, irmão, não basta. Isso ajuda, você adquire ferramentas. Eu quero compartilhar com vocês uma história bíblica que talvez alguns possam até pensar que, se não conhecessem a Bíblia, fosse escrito por algum autor de novelas mexicano. Pensa num drama, mas na verdade é um reflexo do que acontece em muitos lugares. Eu queria que você lesse comigo Malaquias capítulo 4, versículo 6. Vamos lá? Está aí no multimídia. Bonito, vamos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para... Quem amaldiçoa aqui? É o diabo? Vamos ler de novo? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com... Quem amaldiçoa? Não é o diabo quem amaldiçoa, é o próprio Deus. O que acontece muitas vezes é que a igreja, e eu sou a igreja, eu estou falando para mim, pregando para mim, eu não vou compartilhar essa mensagem apontando o dedo para vocês. Na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês é fruto do que Deus tem trabalhado na minha vida e tem me ajudado a crescer, e eu tenho enxergado isso, e essa palavra é para o meu coração, é para a minha família, para a minha casa, e eu espero que você aplique também ao seu coração. Muitas famílias estão vivendo um momento difícil, e às vezes oram, jejuam, clamam, vêm no Tadel, vêm na vigília, mas não entendem que algumas coisas dependem da nossa atitude. Eu estou aqui diante de várias situações de pessoas que ainda querem casar. Eu estou aqui com casais recém-casados. Eu estou com casais que já têm filhos pequenos e outros que já são vovós. Cada um está numa fase. Essa mensagem te pega de qualquer jeito, irmão. É igual aquele ditado popular: o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Hoje a lambada vai correr. E eu quero ser o primeiro a receber aqui, aleluia. Tão gostoso quando a gente sai da igreja com aquela muleira meio afundada, porque o Espírito de Deus veio e pá! Eu não sei você, mas quando eu levo uma lambada assim, fala, ele me ama, ele não desistiu de mim. E hoje, querido, eu quero que você, no final dessa mensagem, não saia daqui entristecido, mas com a sua fé renovada, e que você, em nome de Jesus, renove o seu clamor, a sua intercessão e o seu esforço para ver tua família blindada e vivendo melhor daquilo que o Senhor tem para vocês. Porque essa instituição, assim como a igreja que avança, e as portas do inferno não irão prevalecer contra o avanço da igreja, diga amém. Estas duas instituições Deus não abre mão, que é a igreja e a família. Não adianta você ser um líder exponencial se na sua casa, meu irmão, as coisas não estão fluindo muito bem. Não tem diálogo, comunicação, não tem o fluir da graça dentro da tua casa. Alguma coisa vai acontecer e vai acontecer hoje. E nós vamos orar aqui no final. E Deus vai derramar uma porção renovadora, um bálsamo sobre o teu casamento, sobre o seu relacionamento com os seus filhos. Ore comigo mais uma vez. Abaixa a sua cabeça.
Feche os seus olhos. Ore por você. E mais uma vez, ore por mim também, por favor. Amado Espírito Santo, eu quero declarar o governo do Senhor sobre a minha vida e sobre esta igreja. Peço que o Senhor me esconda atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua. E que os propósitos eternos do Senhor se cumpram, Senhor, em nossas vidas, por favor. Amado Pai, faz de novo. Restaura partes quebradas. Blinda. Eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem nessa manhã, ela está relatada na Bíblia no livro de 2 Samuel, lá do capítulo 13 até o capítulo 18. Não, nós não vamos fazer a leitura desse texto, mas você poderá ler e meditar nesse texto em casa. Aproveite o domingo também para fazer isso, o seu tempo a sós com Deus. Mas nós iremos parafrasear muita coisa. Eu quero compartilhar essa história aqui. Bom, eu quero falar sobre uma família, e a família é de uma pessoa que eu admiro demais. A pessoa que eu vejo e me inspiro é Davi, porque eu vejo Davi como um homem, uau, Davi é o homem que Deus fala assim: você vai receber um título, e esse título não são muitos que eu tenho dado, não. Vão te chamar de pastor, vão te chamar de rei, de matador gigante, de general, de poeta, de músico, de adorador. Mas tem um título que vai te marcar para sempre, que é um homem segundo o meu coração. Estamos falando de Davi. E me marca a paixão que esse homem tem por Deus, o amor que ele tem pela presença de Deus. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o contexto familiar de Davi. E há um drama que acontece com relação ao seu filho Aminon e também a sua filha Tamar. E a partir disso, querido, um outro problema surge com o outro filho dele, chamado Absalão. Bem, eu tenho algumas lições para nós nessa manhã, mas ainda como introdução, eu preciso que você entenda uma coisa. Repita comigo: boas intenções não são suficientes para evitar a maldição familiar. Tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem cheio de boas intenções. Quando eu olho para o nome dos filhos dele, por exemplo, Adonias, aquele que pertence ao Senhor. Uau! Porque naquela época, muito mais do que hoje a gente acaba escolhendo, tem mudado, principalmente o pessoal da igreja, que você procura o significado dos nomes, mas no mundo aí o pessoal acaba procurando um nome que está na moda. Teve a moda do Enzo, deu uma esfriada, eu nem sei, né, meu irmão? Uma leva de Enzo. Eu tenho parente, sobrinho do Enzo. Agora, não sei qual que é o nome que está na moda hoje, mas cada vez, agora voltou um nome composto, né? Maria Tereza e tal. Enfim, mas na época aqui, em questão, não. Sempre o nome te arremete a uma essência que os pais estão vendo, estão enxergando, até de forma profética. Davi pega o bebê e fala assim: você pertence ao Senhor. Uau! Pensa num pai, aleluia. Mas se você olhar o próprio Salomão, pacífico, não é? E meu irmão, pensa num homem que durante o seu reinado só teve a preocupação de construir e ampliar a sua influência. Não teve que guerrear, não teve... Uau! O Absalão, ou Absalom, que significa pai da paz. Bom,
O coração de Davi com relação ao Absalom era tudo de bom.com, mas a gente vê que, na verdade, a coisa não aconteceu, não fluiu da forma como ele havia esperado. Eu queria que você refletisse e pensasse agora sobre a sua casa. Quem já é pai e mãe aqui, levanta a mão. Quando você pegou o seu bebezinho, lá, ele acabou de nascer, né? A mamãe ainda se recuperando do parto, e aí vem a enfermeira e coloca aquele bebezinho bonitinho no seu colo, bonitinho entre aspas, né, irmão? Parece um joelho enrugado, aquela coisinha inchada. Ele falou assim, ele é japonês? Ele falou, não, é que está inchado, vai ficar tudo certo, vai enxergar, vai abrir os olhos, fica tranquilo. Mas você olha para esse bebezinho e fala o quê? Ai, meu sonho é que ele seja um hippie, com aquele cabelão de que não lava, com aquela coisa, ele viva assim, sabe, de praça em praça. É isso que você pensou? Não, você falou, vai ser doutor. Vai ser doutor advogado, doutor médico, vai ser, não é? Porque você deseja o melhor. Quando olhamos para os nossos filhos, sonhamos e desejamos o melhor. Mas eu repito, só boas intenções não bastam. E aqui está o grande X da questão. Se você e eu sabemos que apenas boas intenções não são suficientes, por que não mergulhamos mais? Por que não blindamos mais a nossa casa? Sabe, eu olho para a vida do Absalão, e talvez se você esteja aqui pela primeira vez, e não tem tanto conhecimento das histórias bíblicas, deixa eu dar um spoiler aqui para você. É que o Absalão, ele dá um golpe de estado no pai. Essa história, o filho do rei Davi, no final das contas, se levanta contra o pai e rouba o trono do pai. Pronto, esse é o final do filme. A grande pergunta dessa manhã é: por que isso aconteceu? Você que já conhece a Bíblia, meu irmão, quando eu falei Absalão, já te deu até um arrepio. É ou não é? Às vezes na célula, quando tem algum levante, o líder já se levanta, jejua, está repreendido esse espírito de Absalão. E é verdade. É o mesmo espírito que atuou na vida de Absalão, que o levou a fazer tudo o que fez, muitas vezes se manifestando ainda hoje, nos dias de hoje. Não está errado não. Mas repito, por que isso aconteceu? Se Davi, olhando para esse Absalão quando nasce, falou, ele vai ser um homem da paz. Por que não acontece? Porque não adianta só você profetizar se você não caminhar em direção à palavra profetizada. Tem muita gente que é boa em profetizar e até receber palavra profética, mas não anda em direção àquilo que foi profetizado. Se você está entendendo, dá um amém aí. Dá um amém, um glória a Deus, espirra, tosse, faz alguma coisa, só para eu saber que você não está dormindo. Estamos juntos? Ok. Bem, talvez Davi tivesse algumas desculpas, porque as coisas não aconteceram como ele havia planejado. Se Davi estivesse aqui e perguntássemos o que aconteceu com Absalão, falou assim, poxa, você sabe, eu tinha um monte de filho, eu tinha uns 20 filhos, como é que eu vou cuidar de todo mundo? Não dá para dar atenção. Seja talvez a tua desculpa hoje. Pastor, nos dias de hoje, cuidar de 3 não é fácil. Não dou conta, pastor. É complicado, é ouvir 3, cuidar de 3, o marido já não ajuda, chega cansado, exige a janta na hora certa. Sou ocupada demais, ou eu, talvez o Davi pudesse falar assim, eu tinha muita responsabilidade, eu era rei, eu tinha uma nação para governar, para cuidar. Talvez seja a sua desculpa. Eu tenho um grande ministério, eu tenho uma grande empresa, eu trabalho em 2 empregos. Eu lembro daquele seriado, Todo Mundo Odeia o Chris, né? A esposa falava, meu marido tem 2 empregos. E aí talvez seja essa a sua desculpa. Eu chego em casa,
Eu não tenho tempo para ficar perdendo, não. Eu preciso dar uma descansada, porque daqui a pouco eu já vou para o segundo serviço. Quais são as desculpas que você tem para dar com relação à sua família? Não podemos tirar o Absalão dessa equação, né, pastor Elber? Vamos perguntar para ele, ué. Se a gente pergunta para o Davi o que foi que aconteceu, ele é todo culpado. Vamos perguntar para Absalão. O que aconteceu, Absalão? Por que você fez isso com seu pai? Você tinha de tudo. Você era um príncipe. Tinha dinheiro, tinha proteção, tinha estabilidade. Não é isso que as pessoas procuram? Estabilidade. Você tinha estabilidade, rapaz. Talvez ele pudesse responder hoje para a gente. Eu não pedi um general. Eu não pedi um rei. Eu não pedi estabilidade. Eu queria um pai. É isso que eu precisava. Pastor, para falar a verdade, eu ainda não estou entendendo muito bem onde é que nós vamos chegar. Ok. Eu quero então compartilhar com vocês e parafrasear aqui a história. E eu peço a sua atenção nos próximos minutos. Aperte o seu cinto, se ajuste na cadeira, que você está prestes a relembrar e alguns, quem sabe, conhecer uma história estarrecedora. Se eu já dei um ponto para você meditar nessa manhã, que boas intenções não bastam, eu quero te dar um segundo agora. Diga comigo assim: omissão, porta de entrada da desgraça. Vamos repetir para você guardar e anotar aí? Vamos lá? Diga: omissão, porta de entrada da desgraça. Palavra feia, pastor, desgraça. É feia quando as pessoas usam fora de contexto, como se fosse um palavrão, mas na verdade a desgraça é isso daqui: falta da graça. Onde existe a ausência da graça. A história começa com Aminon. Aminon era filho do Davi, um príncipe. E aí esse Aminon, ele andava meio cabisbaixo, meio amuado. Um amigo dele, primo, Jonadab. O Jonadab falou: o que está acontecendo com Aminon? Vou lá visitar. Chega lá no quarto dele. Falou: o que está pegando, meu querido? Você está meio abatido. Falou: rapaz, eu estou chonado. Falou: mas isso não é coisa ruim, é uma coisa boa. Você está apaixonado, né? Você está vivo. Falou: não, o problema é que eu estou apaixonada pela minha irmã. Rapaz, que trem doido é esse? Minha irmã é a Tamar, meia irmã, por parte de pai, que era só o Davi. O Jonadab falou: rapaz, mas você é um Aminon, você é o pegador, você não pode ficar assim não. Essa parte não está na Bíblia de pegador, tá, irmão? Isso aqui você já entendeu, né? Se a gente vai contar a história, então sempre... Falou: faz o seguinte, rapaz, fala para o teu pai que você está doente, e fala para Tamar trazer uns quitutes, um bolinho para você comer aqui. E aí o Aminon fala: rapaz, essa ideia não é ruim não. Combinado, espalha a notícia que eu estou meio doente. Espalhe. Então fechou. Rapaz, a conversa chega no rei Davi. O que está acontecendo com o Aminon? Gente, não sabe, rei, só sei que ele está no quarto. Parece que está com um febrão alto. O Davi vai lá ver o filho. Aminon, meu filho, o que está acontecendo? Papai, não sei, acho que é dengue, chikungunya, esse negócio agora com essa chuvarada, final de ano, acho que é isso. Filho, eu vou orar e o Senhor vai te curar. Amém. Mas é o seguinte, ó, eu fiquei sabendo que a Tamar tem umas receitas de bolo da avó, que tem assim, que aqui levanta o ânimo de qualquer um, pai. Fala para a Tamar trazer uns bolos, uns negócios aqui para mim. Claro, filho, como não? Pode deixar. Tamar era uma princesa linda, virgem. Ela tinha vestes especiais que somente as princesas virgens, filha do rei, tinham.
ela tinha sonhos, porque a princesa ela tinha um alvo, ela tinha um propósito de vida, e ela sabia, desde que uma princesa, uma filha de rei, ela nasce, ela sabe que ela simplesmente não vai ter uma vida por viver, ela tem um papel fundamental com relação ao avanço do reino. Filhas de reis, princesas eram dadas em casamento para firmar alianças com outras nações. E para ela sabia muito bem que a nação de Israel seria abençoada através da vida dela. E um dia chegaria o seu momento, onde ela iria casar-se com um príncipe de uma outra nação, ou com um rei. Então essas princesas, elas tinham vestes especiais. Todo mundo que as viam falava: ali vai a filha do rei, um dia ela vai ser grandemente usada por Deus para abençoar nossa nação. Você está entendendo, meu irmão, que é muito mais profundo do que simplesmente, um dia eu vou casar. Não, meu irmão, ela sabia desse propósito. Bem, a Tamar, ela chega então no quarto ali do Amnon, e o Amnon fala para o servo dele: sai, fecha a porta. E a hora que fecha a porta, a Tamar já levou o bolo pronto. Estava tudo certinho, trouxe aqui para você, meu irmão. Aí o Amnon fala: eu não estou com febre, eu não estou com dengue, eu não estou com nada, eu estou cheia de paixão. E a Bíblia fala que ele agarrou a Tamar, e a Tamar começa a gritar com ele. Não faça isso, meu irmão. Se você vai falar com o pai, que ele nos dá em casamento, vamos fazer do jeito certo. E meu irmão, a Bíblia diz que o Amnon não deu ouvidos e a violentou. Nada que não seja ruim que não possa piorar. Assim que termina aquele ato de violência, a Bíblia fala que o Amnon sentiu asco, aversão, nojo. Porque é isso que o pecado faz. Mas vamos deixar isso para um outro sermão, senão a gente não termina a história aqui. E ele diz para Tamar: sai do meu quarto. Meu irmão, essa menina entra em parafuso. Não faz isso. Se você fizer um negócio desse, vai ser pior do que o que você já fez. Meu irmão, o Amnon estava tão possuído pelo demônio que ele chama o servo entra no quarto e literalmente aquela menina é enxotada do quarto dele para fora, e ele fecha a porta. O que acontece é que a Tamar literalmente põe as duas mãos na cabeça e começa a gritar. Ela perdeu o chão, ela perdeu o mundo. Imagine você, quem é que vai querer se casar comigo? Eu simplesmente, a questão é muito mais profunda do que o próprio ato, como se já não bastasse, mas é muito mais profundo. Ela perde a visão de futuro, ela perde a visão de propósito. Ela perde o chão, e ela rasga as suas vestes, e ela se sente impura. Peraí, Tamar, você não tem culpa de nada, você não tem culpa. Mas é nessa hora, momentos de fraquezas, onde Satanás vem e começa a jogar na mente a acusação. É a função dele, ele é o acusador. A Bíblia diz que ela era linda, linda. Nesse momento de desespero, quem a encontra? Diga: Absalão. Fala bonito, igreja, diga: Absalão. O que está acontecendo, minha irmã? O Amnon fez algum mal para você? E ela então compartilha com o Absalão, porque o Absalão era irmão dela, por parte de pai e mãe. Olha o conselho do Absalão: não se deixe tomar pela tua angústia. Não deixe que essa angústia te consuma. E a Bíblia diz que o Absalão leva a Tamar para casa dele, e começa a cuidar dela. Bem, eu tenho comigo, a Bíblia não traz luz com relação a isso, mas eu tenho comigo, até por essa primeira atitude, que o Absalão
estava ali confortando e consolando o coração daquela irmã, dizendo: calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Nosso pai é um homem de Deus. O nosso pai é um homem que busca a Deus. Ele vai repreender o Aminon, vai dar tudo certo. E eu fico imaginando essa menina dizendo: acabou. Quem é que vai querer casar-se comigo? Eu perdi a minha pureza. Ninguém, que rei, qual príncipe na face da terra vai querer? Calma, irmão, vai ficar tudo bem. O nosso pai é um homem influente, o nosso pai é um homem de Deus, vai ficar tudo bem. E meu irmão, a Bíblia diz que Davi fica sabendo do ocorrido, e ele fica muito bravo, muito aborrecido com o Aminon. Mas sabe o que o Davi faz? Sabe o que o Davi faz? Fala comigo: nada. Passa uma semana, e o Absalão ali, calma, o pai vai vir. O pai ele vai vir, ele vai conversar com você, vai ficar tudo bem. Eu fico imaginando essa jovem chorando, emagrecendo, olheira, o Absalão sendo consumido, e aquilo que era tristeza, abatimento, a própria angústia que ele disse para que não dominasse o coração da irmã, o próprio Absalão começa a já transformar a angústia que estava nele em amargura. Passa um mês, e o que o Davi faz? Um ano. Eu te pergunto, o que Davi faz? 2 anos se passaram, e você não vê Davi fazendo nada. A única coisa que a Bíblia traz é que ele ficou indignado com a postura do Aminon. Você não vê relato que ele repreendeu o filho, que ele disciplinou o filho, tão pouco que foi até a Tamar para consolá-la. Você precisa olhar para a história como um todo. Não basta você ficar olhando para a história do Absalão apenas no seu ato de revolta. Repita: omissão é a porta da entrada da desgraça. Era a época da tosquia das ovelhas. E o Absalão, ele chega para o pai, ele já havia convidado os irmãos. Meu irmão, época da tosquia é como se fosse dia do pagamento com passe livre para o shopping. Não tinha lojas, mas quando você tosqueava as ovelhas, você poderia vender a lã e comprar produtos prontos, ou até mesmo através da lã fazer aquilo que você queria. Era uma festa, celebração, representava prosperidade. O Absalão, 2 anos depois, vai fazendo as contas aí. Ele chega para o Davi e diz: pai, é época da tosquia. Vamos lá para casa, pai. Vamos lá para a gente celebrar. O Davi fala: ô meu filho, é despesa demais, porque sabe que eu não posso ir sozinho, vai toda a minha comitiva, é gente, vai ser uma despesa. Não, filho, vai lá curtir, está tudo bem, fica tranquilo, pode ir. Aí o Absalão fala assim: ô pai, então manda um Aminon. Aí o Davi, meu irmão, irmão, Davi não é colocado como rei porque ele era bonitinho, irmão. Davi não foi visto por Deus porque ele matou um leão, um urso. Deus viu em Davi, além do coração temente ao Senhor, o que ele precisava para governar. Davi é um homem sagaz. Ele falou assim: por que você quer chamar o Aminon? 2 anos depois, meu irmão, a Bíblia fala que Absalão insistiu com Davi. Ou seja, nessa conversa: pai, já que o senhor não vai, eu quero reunir todos os meus irmãos, é tempo de celebração. Ele convence o Davi. Mas o Davi deixa claro uma coisa: mas leve todos os seus irmãos juntos. Guarda isso. Fechou, pai, tranquilo. O Aminão, 2 anos depois, fanfarrão, nem tchum. Vai ter festa, bora, tô lá. E quando eles estão lá na casa do Absalão festejando, o Absalão falou assim para os empregados dele: eu vou embriagar esse nó cego.
A hora que eu der o sinal, vocês matam aí. Sim, senhor. Pois do jeito que foi combinado, aconteceu. Num determinado momento, depois que ele já tinha tomado uns 2 dedinhos de vinho já, que o negócio já estava chamando, né, urubu de meu louro, aí o Absalão falou, pode que agora aqui. Foi assassinado. Meu irmão, um mensageiro corre até Davi e fala, o Absalão matou todos os seus filhos. O mensageiro era o WhatsApp da época, né? E como hoje, irmão, sempre quem quer dar o primeiro recado, acaba dando o recado errado. Não é assim? Bolsonaro morreu. Não morreu nada, está vivo, está aí, vai recuperar, mas só depois que vem o recado certo. Não é assim? Davi se desespera, rasga suas vestes, põe a boca no pó. Deus, o que aconteceu? E tal. Aí chega o Jonadab. Esse Jonadab é cobra criada. O Jonadab chega e fala assim, não, só morreu Aminon. O Absalão vai para a região de Jesur, lá para a Síria, norte de Israel. Era a terra do rei Tamar, que era o seu avô. Ele foi para o vovô. O que Davi faz? Ah, mas ele foi para uma outra nação. Ei, peraí. Uma nação que tinha aliança com Davi. Tanto que Davi era casado com a filha do Talmai, do rei Talmai. Meu irmão, Davi é um homem cheio de influência. Era só pegar uma comitiva de soldado, vai lá, pega o Absalão, traz de volta. Bom, Davi talvez está esperando um tempo para a poeira baixar. Passa um ano e Davi não faz? 2 anos e Davi não faz? 3 anos e Davi não faz? Está somando? Quantos anos já passaram aí? 5? O Joabe, que era o general do Davi, começa a perceber que o Davi não está bem. E o Joabe, meu irmão, fala assim, eu já sei o que está acontecendo. O Davi está desse jeito por causa do Absalão, ele está com saudade. A Bíblia fala que a ira de Davi se aplacou com relação a Absalão. E aí, meu irmão, pai é pai. Começa a sentir saudade. Mas o rei, durão. O Joabe pega uma mulher, manda ela contar uma história, só para poder pegar Davi. E aí o Joabe chega para o Davi e fala, rapaz, você está com saudade do Absalão, manda chamar o menino. Nesse tempo, a Bíblia fala que o Absalão teve 3 filhos, 3 filhas. Uma, ele colocou o nome de Tamar. Porque tem uma conversa do inferno que diz que tempo cura tudo. Não é isso que te ensinaram? Deixa que tempo cura tudo. Meu irmão, 5 anos se passaram, uma filha nasce, ele põe o nome de Tamar. Ah, mas o que é isso, pastor? É um elogio nada, irmão. A conversa lá do Aminon ainda não, mas ele já não matou o Aminon, matou, mas ainda não resolveu. Está dentro dele. É como se ele dissesse assim, filha, a tua tia foi violentada, teu avô não fez nada, mas eu vou te guardar, te proteger, nada vai te acontecer. Porque eu não vou ser o pai para você, que o meu pai foi para sua tia. Mas chega a conversa, depois de 3 anos. Joabe chega para o Absalão e fala, o rei falou que você pode voltar. E o Absalão então, finalmente eu vou poder falar tudo que está aqui dentro. Finalmente eu vou poder olhar nos olhos do meu pai e colocar toda angústia. Sabe aquele choro que fica na garganta? Sabe aquele choro quando você vai querer conversar com alguém e você não consegue falar, porque você não sabe se chora, se fala e não sai. Só comigo já aconteceu isso? Para mim é o Absalão aqui. Ele quer olhar o pai nos olhos, ele quer falar para o pai o que está angustiando o coração dele. Fala, finalmente eu vou ter oportunidade.
Eu não me orgulho do que fiz. Ter matado meu irmão. Mas o Joabe diz: você pode voltar, mas você não vai ver o rei. Ele não te quer por perto. O Absalão volta e fica a cerca de 2 quilômetros, se não me falha a memória, da casa ali de Davi, do palácio. Passa um ano e o Davi não faz. Já são. Mais um ano se passa. E Davi não faz. São 7 anos. O Absalão manda chamar o Joabe. O Joabe fala: é melhor eu não botar a mão nesse negócio. Chega de confusão para o meu lado. Chega de confusão. O Absalão põe fogo na plantação de cevada do Joabe. Por que eu estou te dando esse detalhe? Dá para você ter noção da angústia desse homem. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso falar com meu pai. O Joabe: você está louco? Você está louco? Você não queria me ouvir. Foi a única forma que eu enxerguei de você vir aqui falar comigo. Mas precisava destruir minha plantação. Fala para o meu pai que eu quero vê-lo. O Joabe fica com medo. Esse cara é louco. Ele chega para o Davi e diz assim: teu filho, ele quer falar com você, ele destruiu minha plantação. E o rei fala: manda, chama ele. Ah, irmão, eu já pensei nessa passagem tantas vezes, e eu fico me imaginando, recebendo essa notícia: o teu pai vai te ver. Blum, 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 blum. Sabe aquela hora que você tem? Parece que o coração vai sair pela garganta. 7 anos! 7 anos! Eu vou poder falar tudo que está entalado aqui. Nós vamos resolver esse negócio agora. O Absalão chega na frente de Davi. Davi desce do seu trono, vai até o Absalão. A Bíblia diz que ele dá um beijo em Absalão e sai. Poxa, Davi, um beijo? Tudo bem externar afeição, tudo bem, mas não é isso que ele quer. Ele precisa conversar. Ele precisa do teu colo, ele precisa de ouvir você, ele precisa ser ouvido por você. A Bíblia diz que o Absalão sai da presença do rei. Ele vai para a porta da cidade. Olha para mim. A Bíblia diz que o Absalão era lindo. Se a Tamar era linda, ele também era. Eu fico imaginando a mãe dele. Devia ser uma mulher muito bonita. A Bíblia vai além. A Bíblia fala que ele era perfeito e que não tinha defeito nele. Meu irmão, pensa num homem que nenhum encravado ele tinha. Se a Bíblia fala que ele era perfeito. Olha aqui. Pensa num cabelo que esse homem tinha. Agora as irmãs aqui vão ficar assim com a dor de cotovelo. A Bíblia diz que quando o cabelo começava a incomodar, porque cresceu demais, ele cortava e ele pesava. E o peso do cabelo cortado era 2,4 kg. E você nessa chapinha miserável, né, irmã? Eu sou pai de 2, tenho 3 mulheres em casa. De vez em quando eu estou na rua, passeando no shopping. Aí tem uns homens que tem uns cabelão, né? Hoje tá na moda, tem uns homens cabeludos. Aí de vez em quando passam uns homens com uns cabelão bonitos. As meninas falam: gente, é o fim. O homem tem cabelo mais bonito que a gente, né? E pensa num negócio que as mulheres ficam doidas. Absalão, meu irmão. Absalão tinha 2,4 kg do que ele jogava fora. Tipo, não quero mais. Homem bonito, perfeito. O que ele faz? Vai para a porta da cidade. Diferentemente dos dias de hoje, as cidades eram fortificadas.
as pessoas só entravam por ali. Tinha gente que não tinha permissão para entrar na cidade. Então acontecia até um mercado, às vezes na porta. Anciãos ficavam ali, às vezes julgando algumas coisas, ajudando e tal. O Absalão, ele sabia que ali era o ponto para ele fazer algumas coisas. O pessoal chegava, e de longe o Absalão: ei, compadre, como é que tá? Ô, seu príncipe, shalom, shalom, chega mais. Falei, não, seu príncipe, a gente está todo suado aqui. Suado, rapaz, chega aqui, parceiro. Ô, traz um tereré para ele aqui, fazendo um favor, vamos. Ele está cansado. O que você vai fazer? Falei, eu vim falar com o rei, já é a terceira vez que eu venho. O rei não consegue me receber. Não estou reclamando, seu Absalão, é que seu pai é muito... Não, eu sei. Se nessa terra tivesse um homem para julgar com justiça, que você merece ser ouvido. Tipo a conversa que você ouve de 2 em 2 anos, irmão, quando vai chegando perto do fim de ano, né? Mesma conversa fiada. E dessa forma a Bíblia diz que o Absalão foi armando a cama. Quando ele percebeu que tinha o favor de muita gente, tinha muita gente com ele, ele fala, agora é hora de dar o pulo do gato. Ele chega para o pai e diz assim, pai, eu fiz uma promessa para o senhor quando eu estava lá em Jesus, que se eu voltasse para Jerusalém, eu iria adorá-lo em Hebrom. Me permita ir a Hebrom. Aí o Davi falou, filho, vai adorar o Senhor, coisa bonita, aleluia, olha que menino espiritual. Por que você não é igual a Absalão, que busca a Deus com sinceridade, fica aí só tocando esse teclado? E aí estava lá, o Absalão, ele pega uma comitiva, soldados vão com ele, mas já estava tudo combinado, quando ele entrasse em Hebrom, o chofar seria tocado, e eles deveriam gritar, Absalão é rei em Jerusalém, em Israel. Foi do jeito que planejou, deu certo. A conversa chega para Davi. O Davi, ele fala, não acredito. Pois é. O Joabe, vão lá, vão pegar, vão matar, que negócio é esse? É rebelião. O Davi fala, para que morrer gente do mesmo povo? Deixa quieto isso. Isso vai se resolver. Começa a imaginar um Davi refletivo. Ou reflexivo, melhor. Refletivo não, reflexivo. O Absalão não está contente. O Absalão, meu irmão, não quer poder. Ele quer vingança. Ele está amargurado. E ele coloca a culpa no pai. O pai não tinha culpa. Mas ele colocou e transferiu a culpa de tudo que aconteceu para o pai. E para ele até a morte do Aminon não era culpa dele, era culpa do pai. E ele fala, eu vou tomar o trono dele em Jerusalém. E Davi fica sabendo que eles estão descendo de Hebrom para tomar o trono de Davi. Davi, com os seus fiéis, ele fala, vamos sair. Não tem porquê irmãos israelitas morrerem nessa batalha. Davi sai com a sua comitiva. Casa de Zadok o acompanha. Aitofel está do lado de Absalão, lhe dando conselhos. Absalão entra e toma posse do que não é dele. Ele é rei agora sobre Israel. Davi vai para o deserto. Tem salmo que foi escrito nessa época. Mas vamos deixar para um outro dia esse sermão. Acontece que Deus não havia dado o trono para Absalão. Deus não ungiu Absalão. E chega a hora de Absalão ser destituído. E não leva-se tanto tempo assim. Mas coisas horríveis aconteceram. Como se não bastasse. O Absalão, ele não queria, a prova de que o Absalão não queria poder, é que mesmo tendo tirado o trono do pai,
Ele fala, ainda não está bom. Ele pega uma concubina do pai e se deita com a concubina no terraço para que todos vissem o que estava fazendo. Ele queria humilhar o pai. Inclusive é uma palavra profética que se cumpre nesse ato por uma desobediência que havia cometido há tempos atrás. Mas chega a hora onde Joabe, seus valentes, os valentes de Davi, vão para um enfrentamento para tomar o trono de volta. Preste atenção. Você está comigo aqui, igreja? Quando eles chegam, o Absalão foge, ele sabia que não tinha chance. Davi diz para Joabe, eu lhe dou uma ordem. Não toque no Absalão. Espera aí, ele matou o seu outro filho, ele te traiu, ele roubou o seu trono. Não toquem no Absalão. Bom, eu imagino uma cena hollywoodiana aqui. O Absalão montado no seu cavalo, fugindo. Aqueles cabelos. Lembra do cabelão dele que eu falei? Você consegue imaginar? Quem já assistiu o filme medieval, o pessoal fugindo no meio da mata, cabelo voando, né? Normalmente a princesa, não tem aquele negócio assim, ó, e agacha daqui, vai para lá, passa do galho daqui, né? Coração valente, quem já assistiu Coração Valente? Vai lá, de repente, um galho mais baixo. Podia ser até um burrico que ele estava, porque burro agacha, né, irmão? Cavalo não agacha, mas o burro agacha. Pode ser até um burro, porque a Bíblia fala que o animal abaixou. A hora que ele viu, acho que ele deu aquela baixadinha assim, mas o cabelo esvoaçante se enrolou no galho. O burrico foi embora, ele ficou pendurado pelos cabelos. É literal. Eu não falei para você que parece um autor de novela mexicana, irmão? Parece que eu estou inventando. Se você nunca ouviu essa história, parece que eu estou inventando tudo isso. Mas ipsiliter está aí. É só você acompanhar. Segundo Samuel, de 13 a 18, 16. Quem chega? Diga Joabe. Joabe tinha uma ordem, não toque em Absalão. Meu irmão, a hora que o Joabe vê o Absalão pendurado pelos cabelos, ele tentando puxar, desgraça, cabelo que não solta, está lá pendurado. A Bíblia fala que o Joabe pegou 3 dardos e mandou no coração do Absalão. Ele devia ser um homem muito forte, porque ele não morreu com os 3 dardos. Vieram os ajudantes do Joabe para acabar de matar o homem. Bom, acabou. Diga, Absalão morreu. Então os problemas de Davi acabaram. Nós não estamos falando de reinado, estamos falando de família. Para resumir, a notícia chega para Davi. O que Davi faz? Literalmente ele começa a gritar: Absalão, não, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, não. Falei, Davi, a hora de chamar pelo filho já passou. Meu irmão, foi tão constrangedor que os soldados estavam ouvindo e o Joabe foi repreender o rei. Meu irmão, para um general repreender o rei, você está de brincadeira, Davi? Esses homens deram a vida por você, por causa da rebeldia desse teu filho. E porque ele morreu, você agora... Para com isso, Davi! Como pastor, eu já fiz muitos velórios. Já fiz de recém-nascidos. Já fiz velórios de crianças, de adolescentes, de adultos, de velhos. Mas tem alguns velórios que nos marcam. E muitas vezes o velório que marca é aquele velório quando você vê na borda do caixão pais, maridos,
filhos gritando: Absalão! Meu filho Absalão! Não, não é a saudade que toma conta, é o remorso, é o desespero. Para a gente encerrar a mensagem de hoje, o que a gente aprende com tudo que acabamos de ouvir? Afinal de contas, nós queremos ter uma família blindada. Primeira lição que você tem que aprender com essa história toda é que você não pode transferir responsabilidades intransferíveis. Você não pode transferir responsabilidades intransferíveis. O Davi, ele começa a transferir para todo mundo as responsabilidades que eram dele como pai. Não importa se você é rei, não importa se você é pastor, você primeiro é pai. Não me interessa se você é dono da maior empresa de Marília. Não me interessa se você é dono da metade de Marília. A responsabilidade com relação ao seu filho não é do pastor, não é do líder de célula, não é do discipulador, é sua, não é do avô, é sua. Não se transfere responsabilidades intransferíveis. É isso que está acontecendo hoje. Esse é um dos maiores problemas nos dias atuais. É deixando de lado, deixa para lá. Tempo cura. Eu estou cansado, eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Eu estou falando aqui com pessoas que já são avós e têm problemas não resolvidos com seus pais quando você era um adolescente. E você acha que não tem nada a ver, que já passou, mas um dos motivos da sua falta de alegria plena é porque você ainda tem raiz de amargura que não foi sarada, e você está igual a Absalão, jogando anos em cima de anos, em cima dos anos, em cima dos anos, mas o tempo não cura, e todas as vezes que você lembra do que aconteceu, isso te vem como uma flecha. Não se transfere responsabilidades. Quem está me entendendo? Ele transfere responsabilidade com relação a Tamar. Era ele quem tinha que pegar aquela menina no colo, chorar com ela, falar: vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de você. Não, ele transfere para o Absalão. Com relação ao Aminon, ele transfere a responsabilidade. Quando ele percebe que o Absalão estava tramando alguma coisa, ele transfere a responsabilidade para os filhos. Leva os outros irmãos seus, achando que não fosse acontecer nada. Ele transfere responsabilidade para o sogro dele, para o Talmai. Pelo menos vamos ver se o sogro põe juízo nesse menino. Ele transfere responsabilidade para o Joabe, quando o Joabe vai conversar com o Absalão. Não se transfere responsabilidades. Se Deus te colocou como pai, se Deus te colocou como mãe, se Deus te colocou como marido, se Deus te colocou como esposa, a responsabilidade é tua. Em nome de Jesus. Uma outra lição que eu quero que você aprenda nessa manhã é que você precisa aprender a confrontar os seus filhos olhando nos olhos. Tem pai já aconselhando o filho pelo WhatsApp. Tem pai aconselhando o filho mandando e-mail. Tem pai que tenta resolver problemas dando presente. O filho repete de ano. O filho se envolve com um monte de traquinagem na escola. O filho é rebelde. O filho desobedece a mãe, e aí o pai, o que ele faz? Para compensar a ausência, para compensar o tempo que o pai fica fora, ele vai lá e dá um iPhone 0 para ele. Ele vai lá dar um carro novo para ele. Ele vai lá: não, filho, vai ficar tudo bem. Não, filho, ele tenta apaziguar. Ei, escuta aqui. Você tem que confrontar seu filho olhando nos olhos dele.
Essa cultura de deixa para lá que o brasileiro abraçou não presta para você, não presta para sua família. Tem que falar olhando nos olhos. A Bíblia diz que o Deus que ama é um Deus que disciplina. E Ele fala, se você não recebe admoestação, disciplina, porque você nem filho é bastardo. Se o Deus que me ama me confronta, se o Deus que ama Davi manda Natã e confrontou, olhando nos olhos de Davi, dizendo, você é essa pessoa, meu irmão, por que é que você tem deixado de lado o seu filho? Amar filho não é dar a roupa de marca que ele quer. Amar o filho não é dar o celular que ele quer. Amar o filho não é dar a moto, o carro que ele quer. Amar o filho é dar o que ele mais precisa, que é o seu tempo de qualidade. É botar ele na tua frente, conversar com ele. Outra lição que eu aprendo é que a gente precisa, além de olhar nos olhos, precisamos confrontar os nossos filhos com a verdade. Pai, a gente vê, está dentro da igreja, quantas famílias que já estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Normal. O diabo sabe, meu irmão, muito bem onde ele quer chegar com tudo isso. Aí, filhos de pais separados. Não, está tudo bem, a gente é feliz. Eu já estou com a Mariquinha, ela já está com outro. E os filhos, cada um fica um pouquinho na casa de um. Na verdade, meu irmão, uma das coisas que se perde em casais assim, com relação aos filhos, é que os pais já não querem confrontar os filhos com a verdade. Porque tem medo de se falar a verdade, o filho não gostar, falou, eu vou com a minha mãe então. Ou se a mãe pega no pé, falou, eu vou com meu pai então. Então cada um fica assim, ó. E quem é que sofre? O Absalão. É o Absalão. Teu filho precisa ouvir de você. Não, isso não está certo. Porque lá fora ele já ouve dizendo que tudo está valendo. Lá fora ele já ouve que tudo pode. É de você que ele tem que ouvir. Não, isso não está certo. Isso não condiz com o homem de Deus. Não condiz com princípios do reino de Deus. Não é para você. Mas meu amigo faz. O teu amigo não é você. Eu te amo demais para deixar você fazer o que ele está fazendo. Você não vai fazer. Vivemos tempos hoje onde os pais não colocam mais limite nos filhos. Aí tem gente que fala, mas são outros tempos, pastor. Os cambal. Outros tempos. Esse tempo é muito pior que o meu tempo. Porque no meu tempo eu podia sair meia-noite, eu tinha segurança. Hoje, sair meia-noite, meu irmão, você não sabe que teu filho vai voltar vivo para casa. São mais de 60 mil mortes por ano oficiais no Brasil. Isso passa dos 80, com certeza. Morre mais gente aqui do que na faixa de Gaza. Morre mais gente aqui do que em guerras civis no mundo. Não vem falar para mim que são tempos modernos. Um pai que ama é um pai que põe limites. É que você não fala a verdade para ele. Tem pai que não tem coragem de chegar na filha e falar, esse decote está muito... isso é ultrapassado, todo mundo usa. Todo mundo não é você. Você é minha filha. Você não vai chamar atenção para o teu corpo, porque você vai ser guardado para o teu marido. Isso não é para você. Você vai chamar atenção por tua feminilidade. Você vai chamar atenção por tua inteligência. Você vai chamar atenção por ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Vai botar uma camisa decente e uma saia decente. É isso que ela quer ouvir. Ela pode na hora fazer bico, ela pode na hora ficar emburrada, não tem problema, porque amanhã ela vai falar, pai, você cuida de mim, cuidou de mim. Eu não estou dizendo que você vai acertar todas, mas se você não se comprometer com a verdade, e falar a verdade, que o Senhor tenha misericórdia. Porque se o teu coração não estiver voltado ao teu filho, e o coração do teu filho não estiver voltado ao seu,
Eu temo do que possa acontecer no seu futuro como família. Fale para o teu filho o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Comece agora. Ele ainda é uma criança. É agora que ele tem que ouvir. Para cada fase você tem que buscar a ajuda de Deus, discernimento, sabedoria. Por isso que essa igreja aqui é tão diferenciada. Vai fazer cursos, tem cursos de pais e filhos, tem curso de filhos para pais, tem curso de para ser. Vai, faz, aprenda, estude e vá aplicando isso dentro da sua casa. Porque aquele que ouve e não aplica, meu irmão, é tolo. Mas você é sábio, diga eu sou sábio. O sábio é aquele, o sábio não é o que sabe, o sábio é o que aplica o que sabe. Em nome de Jesus, que você seja liberto da maldição. Que esse drama nunca venha acontecer. Que a rebeldia nunca se encontre na tua casa, na tua tenda. E que se porventura algo estiver acontecendo, hoje é dia de restauração. Você não precisa esperar como Davi esperou para gritar: Absalão, meu filho Absalão. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora. Se você, que já é avô, já é pai, mas faz quanto tempo que você não conversa com o seu pai? De repente você chama o teu discipulador de pai, mas o teu pai biológico você não fala com ele. Tua mãe biológica você não fala com ela. Pois Deus te trouxe hoje aqui para restaurar partes quebradas. O senhor não sabe o que minha mãe fez comigo. Eu não preciso saber. Eu sei o que Davi fez. E nem por isso a gente aprova o que Absalão fez. O que eu posso te garantir é que se hoje abrires o teu coração e permitires o bálsamo do céu tomar conta do teu ser, o Senhor é aquele que vai te fazer enxergar com outros olhos. E o seu futuro vai receber um alinhamento. E você terá sua jornada aplainada. E o Senhor é aquele que te livrará dos vales. Seus melhores dias, meses e anos como família apenas estão por vir. Mas depende de você. Chega de omissão. Talvez hoje é o dia que você tem para descansar. Por isso vem no culto da manhã. Eu preciso da tarde. Não. Depois do almoço. Liga para essa pessoa que o Espírito Santo está mandando você ligar. Seja seu pai, sua mãe. Chama o seu filho, senta. A gente precisa conversar. Quem está te falando isso? É alguém que já precisou fazer isso com a filha mais velha. Não uma, não duas, mas algumas vezes. Eu fui confrontado uma vez, em 2012, pelo meu pai espiritual. Minha esposa identificou, me ajudou. Pastor Domingos começou a me aconselhar com relação a isso. Eu tinha algumas visões que estavam completamente erradas e equivocadas, apesar de sinceramente achar que estava certo. Afinal de contas, eu sou pastor. E ela é filha de pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. Terminamos o discipulado, pastor Domingos, você tem que fazer isso. Eu falei para a minha secretária, assim que ele desligou o computador, falei, desmarca a minha agenda da tarde. Pastor, tem fulano, tem prefeito. Falou assim, cancela todos. Eu tenho algo mais importante para fazer. Eu cheguei em casa e abri a porta da sala, era 3h30. E eu lembro o olhar de estranheza. Porque era uma época que eu trabalhava até tarde da noite, muitas vezes nem almoçar eu ia. O que você está fazendo nesse horário? E eu chamei minha filha mais velha e falei, eu quero te pedir perdão.
se o teu coração não está alinhado com o meu, em primeiro lugar a culpa é minha, eu sou o líder dessa casa. E eu quero pedir que você me perdoe. Em segundo lugar, eu quero pedir que você me ajude, para que a gente possa desenvolver melhor a comunicação, eu te entender melhor, você me entender melhor. Tem um ditado que diz que 2 bicudos não se bicam, e eu e minha filha somos 2 bicudos. E desde então a gente tem, como ferro afia ferro, trabalhado. Essa semana foi mais uma dessas vezes. Ela entrou no meu gabinete e o Espírito Santo falou para mim, fui eu que trouxe ela aqui. Eu falei, senta. Ficamos 2 horas chorando, conversando e alinhando. Hoje ela já tem 19 anos. Não basta você apenas ter boas intenções com relação aos seus filhos. Você precisa olhar nos olhos, confrontar com a verdade, fazer a sua parte. Se necessário, peça perdão. Mais do que um celular novo, teu filho precisa de você. Coloque-se em pé em nome de Jesus.